Oh, gente da minha terra. Oh, gente da minha terra, com Ana Maria Calado. É meu convidado um ilustre transmontano, estadista, político, deputado, internacionalista, sociólogo, doutorado em Direito, professor universitário. Pessoa com vários méritos e condecorações, a nível nacional e internacional. Um cidadão do mundo. Nasceu na aldeia de Grijó, concelho de Macedo Cavaleiros, dia 6 de setembro de 1922. Em tempos, a sua aldeia foi a terra dos célebres pedreiros e canteiros. A Serra de Bornes forneceu daqui a matéria-prima para uma indústria de tunaria que floresceu nos séculos XIX e XX. Falo do professor doutor Adriano Moreira. Senhor professor, antes de mais nada, muito obrigado por me ter recebido aqui na Academia de Ciências de Lisboa, à qual preside, em meu nome e em nome de todos os transmontanos e altodorienses que com certeza vão gostar daquilo que o senhor tem para nos dizer. Começava por lhe perguntar que me conte coisas da sua meninice em Grijó, dos seus afetos à sua querida terra. Eu vim para Lisboa ao colo, porque o meu pai fez o serviço militar em Lisboa e, naturalmente, como era regra naquele tempo, a juventude, se queria ter algum futuro, emigrava. É por isso que eu digo, às vezes, que Portugal não teve só 3 impérios. Teve o da Índia, teve o do Brasil, teve o da África e teve o das viúvas de homens vivos que ficavam a governar as casas, as famílias, enquanto os maridos emigravam e procuravam do estrangeiro alguns recursos. Os que emigravam para Lisboa, como aconteceu ao meu pai, tinham em geral 3 portas de saída. Era a Polícia de Segurança Pública, era a Guarda Nacional Republicana e também era, nesse tempo, os telefones, salvo erro. O meu pai optou pela Polícia de Segurança Pública e reformou-se como subchefe ajudante da Polícia do Porto de Lisboa. Mas o senhor professor viveu em Grijó até que idade? Eu vivi em Grijó todas as férias do meu curso do liceu e da faculdade. Como disse, eu vim ao colo para Lisboa. Passei a viver, percebi isso muito cedo, entre Trás-os-Montes e Trás-os-Montes. E porquê? Porque nesse tempo as casas regionais eram muito importantes em Lisboa. A casa de Trás-os-Montes era uma delas. Eu ainda hoje sou sócio da casa de Trás-os-Montes. E, portanto, os amigos que a minha família tinha e que eu conhecia, que nos visitavam, eram todos transmontanos. Quando vinham as férias, eu ia passá-las com o meu avô materno, não conhecia o meu avô paterno, que era empregado em um moinho, mas que já tinha morrido. E apanhava o comboio aqui por volta das 8h30, na 3ª classe, desde muito garoto do liceu, este liceu que está aí nas suas costas, o Passos Manuel, mas antes disso mesmo, e saía ao comboio daqui, salvo erro, às 8h30, em 3ª classe, claro, e chegava à estação de Grijó às 8h da noite do dia seguinte. E chegava à casa a cavalo de um burro que estava à minha espera na estação, porque ainda a distância ainda eram uns 3 ou 4 quilómetros em relação à casa do meu avô. E aí é que estavam os meus amigos, designadamente o meu primo Alexandre, que já morreu, e que era o companheiro das aventuras, das viagens solitárias que fazíamos os dois pela Serra de Bornes ou ao longo das Ribeiras e também me acontecia durante esse período, naquele tempo as férias eram 3 meses, se lembra, a guardar o meloal, a dormir naquelas cabanas que se faziam de palha e na manhã seguinte fazíamos umas sanduíches de cebola, bebia-se água da nora, mas era uma vida feliz. A terra, como sabe, eram terras de vida pobre, praticamente não conheciam o dinheiro. Trocavam geiras por geiras
havia um soto, e esse meu avô materno chegou a ter um soto. Ouviu dizer há dias, mas havia muita solidariedade entre as pessoas. Era total essa solidariedade. Não era apenas lá. Eu tive a ocasião de, quando exercia funções no Ministério do Ultramar, sempre que eu chegava a uma das colónias, a minha guarda de transmontanos imediatamente se organizava. Depois organizei aqui uns congressos das comunidades portuguesas no mundo, em que há sempre transmontanos, né, ou descendentes nessas terras. Estive em todas no mundo, no Oriente, no continente americano, etc. Os transmontanos que estivessem apareciam sempre também. E essa circunstância também se verificou nas andanças que eu tive que ter na África Portuguesa, quando me chamaram, foi no momento mais grave do que foi a guerra do ultramar. Eu tinha feito críticas muito severas à administração, publiquei vários trabalhos e consegui fazer algumas reformas que eu acho que foram fundamentais. A principal da reforma dos indígenas, o Código do Trabalho, que foi considerado o mais avançado da África, o fim do trabalho forçado, o fim das culturas obrigatórias, eram coisas demais que suscitavam muita reação. Os transmontanos, quando eu chegava, como disse, imediatamente faziam a minha roda. E eu costumo lembrar e conto, até neste livro que vai ser agora lançado, e que foi organizado por um estudante meu, antigo, que hoje é um grande jornalista. Eu costumo contar a primeira vez que concorri para o Parlamento. Foi por Bragança. E fui a uma sessão numa aldeia ao pé de Vila Flor, onde havia uma casa do povo, e que até era muito conhecida porque tem uns mariscos de água doce. A sessão foi na casa do povo e eu lá expliquei. Eu era candidato pela AD porque me tinham pedido e mais uma vez, creio que foi a segunda vez que eu condescendi a entrar na vida política, eu achava que estávamos num momento muito grave e que se agravou até hoje da vida do país. E quando acabei o discurso, disse: agora podem-me fazer as perguntas que quiserem. E o presidente, que era o presidente da Casa do Povo, segurou-me na mão e disse assim: um momento, e declarou isto: acabamos de ouvir o neto do senhor Valentim. Vamos todos votar na AD e está encerrada a sessão. De maneira que quem foi eleito foi o meu avô Valentim. Bom, no seu sangue já estava a política, não é? Eu não era, sobretudo, eu só condescendi a entrar na política em momentos que eu achava que eram de agudas desafios à vida portuguesa. Eu antecipei com anos, com o relatório que fiz nas Nações Unidas, que teríamos uma revolta armada por volta de 1961. Sr. Professor, não quero interrompê-lo, mas gostaria que me dissesse, na sua meninice, nessas férias fantásticas que passou em Grijó, como me disse, tinha brincadeiras normais, como os meninos normais? Ou era só virado para os livros, como é atualmente, e já era aquela paixão que tinha por a leitura e por tudo que diz direito à cultura? Sabe que nós esquecemos que a nossa gente tem uma cultura que não depende dos livros, tem uma sabedoria que não depende dos livros. Mas acontece que alguns, não sei as motivações individuais, se adiantam na necessidade de ter uma cultura literária. E, por exemplo, o meu avô paterno, que eu não conheci, porque já tinha morrido, mas conheci todos os meus tios do lado do meu pai, tanto mais que o meu pai trouxe para Lisboa, para a nossa casa, o irmão mais novo, para poder tratar da vida. Este homem, trabalhando num moinho, todos os filhos tinham instrução primária. O mesmo aconteceu com o meu avô materno. E esse meu avô materno, aí por volta dos 18 anos, tomou parte numa espécie de revolta que houve em Macedo de Cavaleiros por causa dos impostos. E eles assaltaram a Câmara e queimaram os livros.
E ele era um rapazote, fugiu e foi para o Brasil. Teve lá algum tempo, isso deve ter tido influência, porque viu um mundo diferente, e eu herdei uma caixinha de livros dele, onde os poetas portugueses, sobretudo Guerra Junqueiro, que eu sabia de fora, de cor, e até livros sobre psicologia militar por causa da guerra que tinha afligido o mundo, e na geração dele foram 2 guerras que afligiram o mundo. Ele teve, se não me engano, 8 filhos. Enterrou 5. Com a tuberculose, aprendi também com ele a enfrentar a adversidade, porque eu nunca o ouvi queixar. Como agora as pessoas se queixam, não é? Aceitava este ato que é contra a natureza, porque os filhos é que enterram os pais. Concordo. Olha, Sr. Professor, os seus pais sendo pessoas humildes e que o Sr. Professor não tem qualquer tipo de problemas em falar deles, fala deles com muito orgulho, hoje no panorama que existe, não é preciso ter dinheiro para estudar, como foi o seu caso, para se tornar o grande homem que é, porque as pessoas hoje têm a ideia, temos que ir para as faculdades privadas, temos que ir para ali, Não, quando as pessoas têm força de vontade, e não é preciso ter tanto dinheiro assim, porque o Sr. Professor vem de uma família sem grandes recursos, portanto, normal, não passando fome, não é? Graças a Deus, mas não é necessário. Bom, eu acho que hoje começa a haver uma crise nessa área que vai prejudicar severamente o país, porque o financiamento da rede pública está a ser diminuído de uma maneira severíssima. A investigação científica está a ser limitada também, sobretudo na rede pública, e há uma espécie de tendência para substituir as incapacidades do Estado, e o ensino e a investigação, na minha opinião, são matérias de soberania nacional e por isso é que devem ser apoiadas num Estado social. Parece que há uma tendência para substituir isso pelo crédito do mercado. Ora, um país que está na situação financeira em que está, com o desemprego que existe, até há um analista que diz que a miséria está a expulsar a pobreza, porque os pobres imigram à procura de futuro. O número de famílias que não podem suportar as despesas dessa formação, ou a falta de convicção da juventude de que a formação superior é fundamental, e em Portugal sempre foi para a ascensão social, está já a refletir-se nas inquietações que os reitores, os presidentes dos conselhos gerais, etc., vão exprimindo em relação ao país. E eu julgo que a nossa época, das crises tremendas que tem é essa. E, por exemplo, em relação a Bragança e ao nosso distrito, eu acho que todos devem fazer esforço para aguentar a qualidade que alcançou o Instituto Politécnico. E não apenas a qualidade, os recursos necessários para a manter e desenvolver. Eles têm tido sorte com o diretor, o presidente do Instituto que têm, que é um homem com grande iniciativa e que ganhou prestígio no conjunto das escolas. Eu tomei parte de uma organização que ele teve, que foi a presença da Associação das Universidades de Língua Portuguesa em Bragança, foram umas 400 pessoas. Mas para ver a mudança de espírito que está a existir, tomo nota de que não me recordo de qualquer jornal tenha dado notícia desse importantíssimo acontecimento, nem me lembro de um ministro que tenha tido tempo para ir dignificar esse grande acontecimento. De maneira que essa crise vai ser muito grande. No meu tempo, apesar de haver o Estado cuidadoso, mas num país em que o analfabetismo era extraordinário, apesar de tudo, os encargos das famílias eram enormes. E eu, por exemplo, para fazer o curso de liceu, morando em Campolide, num
sítio bastante pobre que já desapareceu, perto do antigo Colégio dos Jesuítas, depois do sede do Regimento de Caçadores V, que foi do rei Dom Pedro IV, e hoje sede da Universidade Nova de Lisboa, em Direito e Economia, que é lá. Eu, durante 7 anos, vim e voltei para casa a pé. São muitos quilómetros. E alimentação eram lanches que as mães organizavam. E até como o caminho era comprido, e nós éramos uns 3 que vinhamos de Campo Líder, por vezes parávamos no Jardim das Amoreiras e comíamos logo o lanche. Ficavam despachados para o dia. E à hora do almoço não tínhamos lanche. E então também não tínhamos nesse tempo um campo aqui para nos intervalos, divertirmos, enfim, praticar desporto, etc. Eu passava esse tempo na biblioteca aqui do Liceu. E aí comecei a desenvolver esse gosto pelos livros, pela leitura, e tenho que reconhecer que foi um grande liceu. Grandes professores, e os professores tinham um prestígio, a partir da instrução primária, que hoje não parece ser um património da administração pública. E o ensino está como está, não é? O ensino está como está, a investigação está como está, a rede de ensino está com a crise, o superior e a investigação está com a crise que todos conhecem. Eu penso que é um momento muito difícil que o país vai pagar com diminuição da qualidade que já tinha alcançado nesta área. Foi-me dito, como aluno brilhante que sempre foi, sempre estudou com bolsas de estudo. Sempre não havia essas bolsas de estudo, eram raras e nem sempre as tinha. Mas eu também, apesar do esforço heroico que o meu pai e a minha mãe fizeram, porque eu acho que hoje as pessoas que sentem a crise percebem melhor a heroicidade de um polícia com a mulher que fazia de costureira para gente modesta, terem decidido que os 2 filhos tinham que ter um curso superior. E a minha irmã é médica, eu formei-me em Direito, depois fiz a carreira universitária, e isto foi uma decisão que eles assumiram. E, portanto, o sacrifício que eles tiveram que fazer foi extraordinário. E o que eu consegui, sobretudo no ensino superior, na Faculdade de Direito, nesse tempo era uma casa onde está hoje a Embaixada da Alemanha, também com instalações bastante diferentes das atuais, modestas. Consegui intimidade com o bibliotecário e ele emprestava-me os livros para levar para casa e eu trazia-os pontualmente e, portanto, supria dessa maneira a dificuldade de comprar os livros, não é? E enfim, com este sacrifício, os meus pais conseguiram o que pensavam que era um grande projeto. E, finalmente, aquele amor que eles tinham pelos filhos e que eu acho que tenho pelos meus e pelos netos, que já são muitos. Tenho 13 e estou à espera do 14º. Que bom, que bom! Teve manifestações extraordinárias. O meu pai reformou-se, não quis ficar em Lisboa, diz que em Grijó é que ele queria morrer. E quando já estava reformado, foi quando eu fui nomeado ministro e encarregado de ir tratar da revolta. E ele, como bom pai, apesar de eu já ser um homenzinho, disse-me: olha lá, e revolta, perigosíssimo, segurança. Eu disse: ó pai, não há segurança, eu vou, seja o que Deus quiser. Ele disse: não, eu sou polícia, eu vou fazer a segurança. E foi servir
como meu segurança Proteger o filho. em toda essa perigosa viagem, sobretudo no norte de Angola. Isto mostra a solidariedade que ele tinha pelo filho e pela filha, e que eu julgo que mantive intacta para os meus filhos, para os netos. Tive a sorte de ter um casamento em que a minha mulher tem essa vocação, manter a integridade, o afeto entre os membros da família e, ao mesmo tempo, assim como eu respeito o amor que ela tem à terra onde viveu toda a sua infância, foi entre Lisboa e Sintra, ela também respeita o meu amor a Trás-os-Montes. E está sempre pronta a acompanhar, a ir e a ajudar. E os netos e os filhos também? Sobretudo os da minha irmã. Os da minha irmã ficaram mais ligados à aldeia do que os meus, porque a mãe é que manda. E, portanto, a mãe, como é sintrense e adora Sintra, eles são mais apaixonados por Sintra do que por Trás-os-Montes. Mas todos vão a Trás-os-Montes, a começar por serem caçadores, alguns dos rapazes, e, portanto, fazem isso também. Sr. Professor, foi ministro no tempo do Salazar, tempos difíceis, mas que recorda alguma coisa boa nesse tempo? Olha, eu, ainda há pouco tempo, uma jornalista me perguntou isso, assim, com as suas ideias, foi ministro Salazar. Eu disse, bom, a impressão que tenho é que foi sobretudo ministro dos nativos. E porquê? Eu vou dizer, isto pode parecer um pouco de orgulho, mas de facto tenho orgulho nisso. A escravatura acabou aqui, na metrópole, com o Marquês de Pombal. E acabou nas colónias com o Sá da Bandeira. Mas quem acabou com o indigenato fui eu. Quem acabou com as culturas obrigatórias, com o trabalho forçado, também fui eu. E eu expliquei a essa jornalista o seguinte: quando você puder fazer bem a alguém, faça bem a alguém e enfrente as dificuldades. Não pense em si, pense no semelhante, que isso é que é a nossa cultura cristã. Não digo isto para me justificar, mas é para explicar, porque quando me disseram que era necessário parar com isso, fui eu que tomei a iniciativa de dizer, então mudem de ministro. E, portanto, saí eu por decisão minha do governo e não aceitei mais nenhum encargo do governo. Eu fui convidado para ministro da Educação, a seguir logo, e declarei que não podia estar em qualquer governo que fizesse a política ultramarina diferente da que eu entendia que se devia fazer, porque isso ia prejudicar gravissimamente os interesses do país. Depois convidaram-me também para embaixador na Santa Sé. E eu disse que não sabia o latim suficiente. Mas foi para a universidade dar aulas. Bom, depois da crise de 74, os grandes construtores da Europa foram os líderes da democracia cristã. Um dos partidos mais fracos em Portugal foi justamente o da democracia cristã. E eu fui procurado, como era um grande defensor da doutrina social da Igreja, sempre fui, para ter intervenção. Eu, mais uma vez, achei que não podia recusar isso numa situação que eu achava que era de uma transição dificílima para Portugal. A primeira grande transição foi notável a integração dos chamados retornados, mas depois de um período de neo-riquismo que nós vivemos, chegamos à situação atual, dificilmente Portugal se encontra. Quando dizem que Portugal esteve, e no fundo ainda está em regime de protectorado, eu acho que estão a dizer a verdade. E isso faz um grande apelo ao amor ao país e à necessidade de colaborar na
recuperação de uma posição de igual dignidade na comunidade das nações. Isto é um grande desafio. Eu, por vezes, quando vejo estas dificuldades de encontrarem consensos, atrevo-me a dizer que sim, mas o problema é fácil de enunciar. Os portugueses precisam de trabalho e pão na mesa. Este é o problema principal. Será tão difícil assim ter um consenso para enfrentar o problema de ter pão na mesa e trabalho? E eu julgo que é a situação principal que nós estamos a enfrentar, com um despovoamento que ameaça sobretudo as regiões mais pobres, é o que está a acontecer também em Trás-os-Montes. A crueldade da desertificação. Isso é muitíssimo mau e a própria Europa está a sofrer de graves circunstâncias que afetam Portugal, porque Portugal sempre precisou ter um apoio externo. O arcebispo, o patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, escreveu há poucos dias um livro onde se refere ao nosso território dizendo: este território que nos calhou ou onde encalhamos. Bom, tem toda a razão e eu penso que é pena que se tenha perdido o ensino que antigamente até a escola primária dava, e que era a necessidade do país ter um conceito estratégico de reserva alimentar para não ficar progressivamente dependente de importações estrangeiras no total território que nos calhou ou onde encalhamos. Sr. Professor, na sua opinião, o que é necessário fazer para Portugal, neste caso para a nossa zona, Trás-os-Montes, não estar na desertificação que está? Não há jovens, eu estive lá há pouco tempo e não se vê ninguém, Sr. Professor, ninguém. Bom, esse problema da natalidade, claro, tem muitos aspectos, mas eu acho que há um aspecto que é fundamental, que é ter esperança no futuro. E a esperança no futuro, neste momento, precisa de ser reimplantada, porque a luz ao fundo do túnel nem sequer nos deixa ver onde é que está o túnel, com uma definição aceitável. Isso é preciso ter isso em conta. Eu acho que é necessário dar toda a proteção à agricultura. É fundamental. O conceito estratégico nacional de reserva alimentar tem que ser reimplantado. Mas Portugal tem janelas de liberdade que, eu me ver, estão descuradas. Não é que não sejam estudadas. Nós temos até serviços públicos que têm feito bom trabalho e as universidades. Eu distingo, por exemplo, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Algarve e a dos Açores, que é a plataforma continental, é a maior do mundo. Nós esperamos pela aprovação das Nações Unidas, devia ter sido em 2013, já foi adiada para 2015, e o Presidente da Comissão Europeia, que está agora a sair, lembrou-se da definição do mar europeu. Eu tive a ocasião de fazer um discurso quando ele foi feito doutor honoris causa da Universidade Técnica, que agora está fundida com a Universidade de Lisboa, mas eu era o Presidente do Conselho Geral. E, portanto, fui eu encarregado de fazer o discurso de recepção do Sr. Doutor. Mas acrescentei um já agora. E disse, eu agradecia como português que o senhor não definisse o mar europeu antes de eu, português, ter a definição da plataforma continental. Porque se o senhor define o mar europeu reconhecido, antes de eu ter a plataforma continental reconhecida, lembro-me de 1890, do ultimátum e do mapa cor-de-rosa. E começo logo a pensar que a Estónia, a Letónia, a Lituânia, etc., vão achar que também é parte delas. E apareceu outro sinal importante, que foi o facto de, subitamente, o primeiro-ministro da Espanha ter uma paixão por rochedos. Começou a pensar nas desertas. Ele não quer saber dos rochedos. Ele quer saber do que está lá embaixo. Porque ele, por exemplo, no rochedo que os ingleses ainda detêm, não falou. E não precisou de fazer, talvez por não estar despovoado, segundo na opinião dele. Mas nós temos estas janelas de liberdade. Acrescento a CPLP, que tem a maior importância,
e que foi filiada numa ideia portuguesa, mas foi o Brasil que a fez. E o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que foi uma ideia portuguesa, mas foi o Brasil que a fez. Temos que continuar a ter esperança, pelo menos isso, esperança que é importante. Redefinir e reimplantar a esperança no futuro. Mas é um problema que me faz lembrar um ditado africano. Eles ensinam muita gente. Por exemplo, ensinam quando morre um velho, morre uma biblioteca. Porque eles sabem que o cimento de uma nação é o afeto. E o que eu vejo é uma série de medidas e discursos em que põem os funcionários públicos contra os privados, os velhos contra os novos e assim por diante. Talvez alguém pudesse explicar-lhes que estão a atacar o cimento da afetividade. Sr. Professor, consigo isso não vai acontecer, porque a sua biblioteca vai ficar cá e está entre os transmontanos, nomeadamente o Centro Cultural e Municipal Adriano Moreira, que o senhor teve, teve o amor de dar aos transmontanos e que nós tanto honramos e felizes ficamos, e tem ali a sua sabedoria toda. Porque em Bragança, por exemplo, não em Macedo Cavaleiros? Porque era o único sítio onde havia ensino superior da rede oficial. Naturalmente me lembrei de Macedo Cavaleiros. E até nesse tempo ainda lá estava um ramo de ensino superior privado. O Piaget. Piaget que desapareceu. Infelizmente desapareceu. Infelizmente desapareceu. Ora bem, eu tinha há pouco tempo deixado as funções de Presidente do Conselho Nacional de Avaliação no ensino superior, aliás, num conflito com o Ministro. Todos pedimos a demissão, éramos 18, mas tinha a informação suficiente para saber que não ia durar muitos anos ali a instalação do Piaget. E, portanto, escolhi Bragança por ser a única cidade que tinha ensino superior e onde podia ser mais útil. Este foi o argumento. Espero não me ter enganado sobre a evolução da rede pública. Porque Não, acho que Bragança vai continuar com o ensino superior, pelo menos esperamos que sim, não é? eu julgo que este ano, no meio desta crise, apesar de tudo, foi dos institutos que teve melhor êxito. Sr. Professor, temos que voltar um bocadinho atrás, também temos pouco tempo. Vamos falar da sua aldeia de Grijó. A data de 16 de 9 de 56 foi uma data muito importante. O Sr. Professor também agraciou todos os habitantes de Grijó e do concelho de Macedo Cavaleiros com uma capela. Conte-nos a história desta capela. Eu sei que é um homem muito católico, muito crente em Deus e ofereceu esta capela, mas foi uma oferta com um prémio. É muito simples. A minha mãe é que foi a minha educadora na área da fé e da religião. Nós vivíamos num sítio que não tinha igreja, era muito longe a igreja e só em dias de grande solenidade é que então podíamos fazer esse trajeto e não faltar em São Sebastião da Pedreira à missa. E era ela muito devota, como na minha aldeia todos eram, ao Senhor do Calvário, que é o protetor da aldeia. E, se bem me recordo, a explicação que me davam, tinham desaparecido umas fragas que lá havia, onde eu me recordo de estar com o meu primo Alexandre sentado a ver pôr o sol, ali sentado naquelas fragas, e ainda há poucos dias a minha irmã telefonou-me e disse-me: estou aqui sentada numa pedra ao pé da capela a ver a paisagem. Que é uma paisagem de cortar a respiração. Ora bem, essas fragas parece que foram destruídas porque era preciso pedra para amanhar, como lá se diz, a estrada. E ela ficou muito danificada. A minha mãe sofria um bocado com isso, porque eu tinha muita fé no Senhor do Calvário. E eu, a primeira tese que fiz, depois de visitar todas as colónias da África, a pedido do Sarmento Rodrigues, que era ministro do ultramar, foi sobre a reforma prisional do ultramar. Esse livro foi aqui apresentado na Academia das Ciências, num concurso, e eu ganhei o primeiro prémio.
com o livro, que eram naquele tempo 50 mil escudos, que correspondia mais ou menos a 3 anos do meu ordenado como oficial, primeiro oficial do Ministério da Justiça, nos serviços de identificação, que foi o primeiro emprego oficial que eu tive. E eu dei à minha mãe para que ela reconstruísse a capela com as ajudas de outras pessoas que naturalmente também colaboraram. Ainda está vivo o arquiteto que fez o projeto, está gravemente doente, numa pequena aldeia ao pé de Vila Real. Fez um projeto bem bonito e fez a capela. Que é lindíssima, lindíssima. Depois faltava amanhar a rua, o dinheiro já não chegava. Eu fui ao Dr. Trigo Negreiros, que era ministro, também era transmontano. Expliquei-lhe e disse: a capela está feita, mas é preciso amanhar a estrada, a rua que vai lá. E o Dr. Trigo Negreiros mandou amanhar a rua para lá chegar. Eu pus lá uma plaquinha dizendo que aquilo tinha sido feito em honra da minha mãe, etc. Tal. Quando veio a Revolução de 25 de Abril, devem ter passado por lá alguns não transmontanos, arrancaram a placa. Eu, a primeira vez que lá fui e vi que não estava lá a placa, não me disse nada. Vi arrancar placas mais importantes aí pelo país. E um dia em Bragança, era bispo, o Sr. Dom Manuel, ele perguntou-me: o senhor não tem ido a ver a sua capela lá? E eu disse: não tenho ido nem nunca mais vou. Então porquê? Porque arrancaram a placa que estava lá com o nome da minha mãe, que dizia, explicava. Passados tempos, fui a Bragança, o bispo disse-me assim: já pode ir ver a capela. A placa já lá está. E eu via lá. Sr. Professor, estando mesmo a terminar, conhece com certeza a Albufeira do Azibo. Digamos que Trás-os-Montes podia ser também um oásis de turismo, na sua opinião? Muitas coisas em Trás-os-Montes. Não é só a paisagem. São lugares que marcam a história de Portugal, porque há um problema com Trás-os-Montes. Trás-os-Montes foi sempre do reino. Não há batalhas para conquistar Trás-os-Montes para o reino. Fomos sempre do reino. E recordo-me que quando foi do 25 de Abril e as grandes agitações que aqui houve, apareceu por lá um letreiro que dizia assim: isto até ao Mondego é país, para baixo é conquista. Sr. Professor, não poderia deixar também de lhe perguntar, sendo nós uma terra onde se come tão bem, qual é o seu prato preferido transmontano? Alheiras. E continua a comer? Eu tive uma grande amiga de infância da aldeia, que era a Maria Antónia de Sá Miranda Figueiredo Carvalho Neto, que pertencia à Casa Grande, portanto, as fidalgas de Grijó. E eu ainda andava a fazer carreira para ganhar o direito, que só era conferido pelo abade vassal, de pertencer aos notáveis. Porque, bom, mas éramos muito amigos. Ela, o avô dela era amigo do meu avô, uma tia dela foi madrinha da minha mãe, enfim. Aquela solidariedade de aldeia, a democracia popular que faz com que ainda vigore por lá uma espécie de ditado, quando dizem de alguma pessoa muito rica, que seja distante ou orgulhosa, diz-se assim: está bem, mas que almoço 2 vezes. E fica tudo resolvido. Fica tudo resolvido. Ora bem, a Maria Antónia mandava-me um caixotinho com alheiras, das que se fazem em casa, das antigas, e uma garrafinha de azeite. Aqui há uns 2 para 3 anos ela morreu. E há um filho que me manda... religiosamente. Com as alheiras e o azeite. E até, depois também acrescento o arroz doce. E já agora conto uma história divertida. Eu fui uns 30 anos ou mais professor do Instituto Superior Naval de Guerra. E pedi admissão antes que o extinguissem, porque não concordei com a extinção.
E quando ia dar aula, almoçava. E a sobremesa era arroz doce. Quando já me reformei, etc., todos os anos devo a que os sucessivos chefes de Estado-Maior da Armada convidam para almoçar nessa data. E a sobremesa é arroz doce. Até que aqui há uns 2 anos ou 3, o chefe de Estado-Maior, que o fim do almoço, veio a sobremesa, não era arroz doce. E ele disse assim: "Oh, Sr. Professor, a sobremesa não é arroz doce, porque nós descobrimos que o senhor há 30 anos come o arroz doce, que não gosta." E eu disse: "Bom, era um bocadinho diferente do que fazia a minha avó." Imagino, bem diferente. Não poderia também de lhe dizer e que o senhor transmitisse uma mensagem de esperança a todos os transmontanos e altodorienses que tanto o admiram. Senhor professor, eu estive há pouco tempo na sua aldeia, em Grijó, e o orgulho que as pessoas têm em si é tão grande. Claro que só reclamam que o senhor professor não vai lá tantas vezes como eles gostariam de o ver por lá, de o cumprimentar, e toda a gente diz: um homem sábio, é assim que o classificam, e que nós precisamos da sua sabedoria. Os transmontanos precisam da sua sabedoria e precisam também que pus para lá algumas coisas que o senhor professor ainda tem muito poder neste país e as pessoas respeitam-no, toda a gente respeita ao professor Adriano Moreira, não só a sua idade jovem, que ainda é um jovem pelo menos de aspecto, que eu estou a vê-lo, os ouvintes não têm essa oportunidade, uma mensagem de esperança para todos os transmontanos. Eu tenho esperança que apareçam as vozes encantatórias que conseguiram enfrentar o desastre europeu que foi a Segunda Guerra Mundial. Essas vozes encantatórias faltam. E eu tenho esperança que apareçam. E, sobretudo, essa esperança vem do número de manifestações, reuniões, discussões da sociedade civil que não são condicionadas nem pelos partidos nem pelos sindicatos. Acho que é do renascimento dessa vontade da sociedade civil que nós tivemos no fim da primeira dinastia, com aquela rainha chamada a Rainha Maldita, que nós tivemos em 1640 e que precisamos de ter neste século sem bússola em que nos encontramos. Confio que esta juventude que enfrenta estas dificuldades encontre as vozes encantatórias que possa dirigir as capacidades que existem para redefinir o futuro, que ultrapassa a angústia que atinge o nosso povo neste século, entrada de século em que nos encontramos. Esta é a esperança. Eu termino também com uma frase, um texto, podemos dizer assim, de um grande amigo seu, que eu fiz uma pesquisa, o Dom José Cruz Policarpo, e ele disse isto sobre si, que eu acho que é a definição exata do professor Adriano Moreira. Em Adriano Moreira descobre-se uma grandeza humana, a solidez de uma personalidade, a generosidade de uma liberdade, que colabora com todos, mas que nunca ninguém dominou. Quando ouço, sinto-me a tocar um exemplo concreto da convicção de esperança cristã. Há uma continuidade entre a grandeza da vida já vivida e a plenitude da vida na eternidade. Ele está no número daqueles de quem Jesus disse: os seus nomes estão inscritos no céu. E o seu nome está inscrito, tenho a certeza, também no coração de todos os transmontanos e altodorienses. Muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado por ter colaborado connosco. Eu é que agradeço muito. Oh, gente da minha terra, Ó gente da minha terra, com Ana Maria Calado.